Hello! Esse é um vídeo para falar para você, para compartilhar com você um pouquinho das vezes que já mexeram no meu queijo. E para quem não tá entendendo, o que eu tô querendo dizer com mexeram no meu queijo é todas as vezes que me tiraram da minha zona de conforto, que me fizeram de alguma forma me reestruturar, me ressignificar, me recompor e seguir a minha vida e de alguma forma me adaptar às novidades que eu já precisei aí enfrentar, as diferenças, as dificuldades, os ganhos e tudo mais. E se tem uma coisa que eu amo, eu não sei, né, se já perceberam, mas eu amo falar. Um dos meus perfis principais é a comunicação, eu sou comunicadora raiz. Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto muito é conversar. E eu faço muito isso com a minha família, eu adoro ouvir histórias, eu adoro saber de todos os passos da minha criação. E se tem uma coisa que eu descobri, que eu tive certeza há pouco tempo, foi que quando eu tinha 17 dias de vida, foi a primeira vez que eu precisei me ressignificar, que eu precisei realmente dar a volta por cima, porque com 17 dias, numa vida que estava apenas começando, eu me conectei com a maior dor que um ser humano pode se conectar, porque foi quando a minha mãe perdeu a minha avó. E por que eu tô contando isso? Que é só pra você entender que, desde pequena, há mais de 28 anos, eu tenho o poder de me ressignificar, de ser resiliente, de realmente me readaptar, me reinventar e fazer parte do processo. Porque com 17 dias eu precisei me readaptar com uma nova alimentação, com um novo sentimento, porque a minha mãe teve muita dificuldade em se adaptar com a minha existência, porque ela estava passando por um momento de dor muito grande. E tá tudo bem, mãe, eu te amo, eu te entendo muito bem e sei que sentiria muito também se um dia eu te perder. Sentirei muito se um dia eu te perder, mas te amo. E as outras vezes que eu precisei me reinventar, que eu precisei ser muito resiliente, que eu lembro uma, assim, que eu falo, que é quando eu era pequenininha e eu morava no Paraguai. Quem não sabe, meu pai é paraguaio, minha mãe é brasileira e eu morei até os meus 12 anos no Paraguai. Eu morava no Paraguai, fronteira com Foz do Iguaçu, que é o Brasil, que é no Brasil, e eu sempre estudei no Brasil. E para chegar na escola, a gente precisava pegar 2 ônibus, passar a ponte e tudo mais, acordar super cedo, a gente acordava às 5 da manhã pra fazer todo o trajeto. Eu era pitititica, os meus pais sempre procuravam comprar mochila de rodinha pra eu puxar, porque sempre tive que carregar, sei lá por que as crianças têm que carregar tanto material, por que não fica tudo na escola, mas tudo bem. Então eu sempre tinha mochila de rodinha. E eu ia bater nessa minha mochila aí. Eu cruzava a fronteira todo santo dia, de segunda a sexta, com a minha mochila, batendo em tudo quanto é canto, principalmente deixando as marcas ali na Ponte da Amizade, Ponte Internacional da Amizade, que liga a Ciudad del Este com Foz do Iguaçu. E eu lembro muito bem que nessa época eu já entendia muita coisa. Eu tinha 7 anos quando eu comecei a estudar, eu fui direto para a primeira série, não fiz pré e tudo mais, porque eu já aprendi a ler e escrever em casa com quem cuidava de mim, Eva. Te amo também, você faz parte muito grande do meu processo. E eu lembro que foi muito rápido, muito rápido. Eu sempre sonhei muito. E se tem uma frase que eu sempre usei, e eu sempre tive certeza, eu sempre fui muito convicta de que tudo que eu imaginasse, de tudo que eu conseguia visualizar, eu era capaz de conquistar. E há pouco tempo eu entendi o que é isso. Isso é uma projeção, uma capacidade que algumas pessoas têm de realmente colocar a sua mente para trabalhar a seu favor. E, pasmem, era uma época que meu pai dava o dinheiro pra gente ir pra escola, pra pagar certinho a passagem do ônibus e ir pra escola e voltar pra escola. Eu lembro bem que às vezes assim ele dava R$2 e nossa, era fantástico, porque R$2 há 20 anos atrás era bastante dinheiro. E a primeira vez que mexeram no meu queijo, que realmente me tiraram do meu conforto, na verdade não é nem que me tiraram do meu conforto, é que a Eva, a pessoa que me ensinou a ler e escrever, ela foi embora
ela teve os motivos dela, ela teve as razões dela, ela resolveu ir embora, ela resolveu seguir a vida dela, ela resolveu trilhar outro caminho. Eu era pequena, eu tinha 11 anos, 10, 11 anos quando ela foi embora. A gente ficou ainda mais um tempo morando no Paraguai e vinha só eu e a minha irmã 4 anos mais velha que eu, estudar no Brasil, e já não tinha a Eva. E a primeira vez que mexeram no meu queijo foi Eva. Por quê? Porque a Eva carregava minha mochila algumas vezes. Eva me salvava algumas boas vezes, e não só em relação à mochila, em relação a várias coisas que aconteciam no meio do caminho. E Eva foi embora, e Eva era quem me ensinava e quem cuidava de mim. E era, acredito que uma das melhores amigas da minha irmã também. Ela ia e voltava todo dia com a gente pra escola. Eva, Deus me ajudou, acredito que me orientou, me mostrou, me aproximou dos meus primeiros ensinamentos em relação à religiosidade, em relação a me conectar com Deus, a orar, e me levava pra igreja e tudo mais, pro salão. Esqueci como ela chamava agora. Enfim, Eva foi uma pessoa muito importante. E a primeira vez que mexeram no meu queijo foi quando ela foi embora. Eu achava que a Eva voltaria, mas ela nunca voltou. O tempo foi passando, fomos morar em Foz, no Brasil, minha irmã e eu, nós fomos morar em Foz. E depois de um tempo morando em Foz, eu precisei desenvolver algumas habilidades. Dentre elas, cuidar da minha irmã. Pasmem, eu sempre me senti responsável por ela. Eu não tô chorando, tá, gente? Eu acho que entrou alguma coisa no meu olho. Mas também não era disso que eu vim falar. Eu só comecei a lembrar aqui na hora de gravar o vídeo, e agora, por algum motivo, talvez será compartilhado com você, está sendo compartilhado com você, e você tá assistindo isso agora. Outra vez que eu saí da minha zona de conforto, foi a primeira vez que eu fui morar longe da minha irmã. Eu fui morar no Paraguai depois que eu terminei o colégio. Eu fiz 1 ano e meio de veterinária, acreditem se quiser. Tenho aí alguns anos de faculdade internacional aí que eu estudei no Paraguai. Fiz veterinária lá. Gente, tá passando tanta coisa, de tantas vezes que mexeram no meu queijo. Eu acho que eu vou ter que pensar melhor no que eu vou compartilhar. Bah, lembrei de algo legal agora. Quando eu tinha 14 anos, na verdade 13, eu participei de uma seleção. De modelos. Eu já quis ser modelo, eu acho que bastante meninas nessa idade querem ser modelos, ou até são, né? Mas eu queria. E eu participei dessa seleção, eu participei de um programa e tudo mais, de seleção, né, em Foz. Minha mãe foi comigo e depois eu acabei sendo selecionada para ir até São Paulo, participar de algumas agências, né, conhecer algumas agências, e fui selecionada em uma agência. Fui selecionada em uma agência, voltei para Foz, mas ainda não morava em Foz, morava no Paraguai, meus pais moravam no Paraguai. E me ligaram. Me ligaram falando que eles iriam até Foz para fazer um teste comigo, porque eu estava entre eles estavam entre 2 meninas para fazer para ir morar em São Paulo e fazer um processo lá. Era eu e mais uma menina. A outra menina, inclusive, era aqui de Cascavel, hoje eu não sei mais onde ela tá, não sei dela. Mas o que aconteceu? Eu sofri um acidente. No meio dessas conversas ali, no meio desse processo, eu sofri um acidente, eu me queimei. Tenho cicatrizes até hoje que me acompanham a minha história. E eu me queimei. E isso pra mim foi... na época, foi bem foda. Bem forte. Porque eu me queimei, e aí eles ligaram pra agendar um dia, e aí foi o dia que eu tive que comunicar pra eles que eu não faria, porque eu tinha me queimado. Então pra mim foi bem ruim
essa fase, bem ruim mesmo. E eu tive que me reinventar, eu tive que abrir mão de um sonho que eu acreditava ser possível, de ser modelo. E... ai, essa época. E eu fiquei por muitos anos tratando, porque eu queimei boa parte do meu corpo. Passei mais um tempo me escondendo, porque puberdade, adolescência, a gente acaba tendo aqueles passeios de escola, né? Convive com as amigas e tudo mais, então eu por muito tempo tive vergonha do meu corpo. E foi a primeira vez que mexeram no meu queijo, que me tiraram da minha zona de conforto, que romperam um sonho, um desejo muito grande que eu tinha. E o mais lindo é saber que 5 anos depois do processo, onde eu ainda tinha bastante cicatriz, hoje eu ainda tenho, mas eu fiz bastante tratamento, então ela diminuiu bastante, mas eu ainda tenho. 5 anos depois, eu tive uma das maiores lições da minha vida, porque eu tô fazendo o processo. Eu tava na faculdade de veterinária e tava fazendo o processo para fazer a cirurgia plástica, para reduzir mais ainda a cicatriz. Eu não sei se é possível acabar com ela, não sei se o meu corpo daria conta, né? Porque depende de uma outra cicatrização, mas eu teria que fazer. E foi quando eu fiz tudo, eu já sabia valores, eu já sabia tudo para fazer a cirurgia. E eu sentei para conversar com meu pai. E foi a primeira vez que eu me notei muito resiliente, porque eu falei pro meu pai, porque obviamente era o meu pai que ia pagar. Eu falei, pai, a cirurgia vai sair um preço bem alto, vou ter que fazer mais um tempão de tratamento, e eu tô começando veterinária agora, tava começando a faculdade. Eu sei que alguns livros são bem caros e eu quero fazer todas as viagens possíveis, então eu prefiro que o senhor guarde esse dinheiro, porque não seria parcelado e tudo mais, a cirurgia era à vista, né, tinha que pagar. Eu falei, eu prefiro que o senhor guarde esse dinheiro e que eu possa fazer todas as viagens possíveis aí pra eu ter bastante conhecimento, e o dia que eu me formar, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu for dona do meu nariz, se essa cicatriz ainda estiver me incomodando, eu tiro. Acho que meu pai ficou bem feliz, pelo menos ele concordou muito rápido. Ele concordou muito rápido e falou, nossa filha, muito bom, tal, pode deixar o que você precisar, o pai vai estar aqui para te ajudar. E realmente meu pai sempre esteve. Minha mãe também. E aí foi a primeira vez que eu me notei resiliente, que eu lembro assim disso que eu fiz, porque ninguém falou isso pra mim. Meu pai nunca reclamou da cirurgia, nunca. Muito pelo contrário, ele se sentia mal, porque tem todo um contexto de como foi que aconteceu o acidente e envolve todo mundo. E aí, passou um tempo, eu tava na faculdade, meu pai se acidentou, eu fui resiliente mais uma vez e eu larguei a faculdade, eu tranquei a faculdade pra cuidar do meu pai. E fiquei um tempo com meu pai e foi quando eu tive muito aprendizado, aprendi muita coisa mesmo. E foi quando eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas. Eu não queria trabalhar com animais. Eu queria entender realmente o que acontecia dentro das pessoas e ajudar pessoas. E foi quando eu decidi fazer publicidade e propaganda. E voltei a morar em Foz, fiz publicidade e propaganda. E eu ainda sentia que faltava alguma coisa. No meio da faculdade eu perdi alguém que eu amava muito. Eu fiz estágios em lugares onde pagavam muito pouco. E eu era muito orgulhosa, eu sempre achava que eu ia conseguir tudo que eu queria do meu jeito. Então eu não falava para meus pais. Eu vivia com aquele pouco, tranquilamente. E passei uns apertos, eu acabava andando bastante de a pé. Andando a pé mesmo, porque eu não tinha nem o dinheiro do ônibus.
mas eu sempre soube que tudo melhoraria. Eu sempre tinha certeza que era só uma fase. E se você é adolescente, ou se você é mãe, ou pai de adolescente que está passando por alguma fase, talvez você possa compartilhar esse vídeo, porque é só uma fase. Vai passar, vai ficar tudo bem, vai melhorar, tudo vai melhorar. Acredite, confie, é possível. Eu sei que agora você pode estar dando mil desculpas ou tendo mil motivos para não acreditar que as coisas vão melhorar. Pode ter certeza, eu também já acreditei em alguns momentos que as coisas não fariam mais sentido, mas elas fazem. A gente melhora, a gente muda, a gente evolui, a gente aprende. Não desmereça nunca o que teus pais fazem ou fizeram por você. Eles tentam dar o melhor, sempre. Acredite. Eles dão o melhor dentro daquilo que eles aprenderam que é o melhor. Dentro daquilo que eles acreditam que é melhor. E se você puder retribuir isso de alguma forma, retribua. Se você puder agradecer a eles, agradeça. E não só a eles, a todas as pessoas que te ajudaram, a todas as pessoas que de alguma forma mexeram no seu queijo, que te tiraram da tua zona de conforto. Acredite, todas as vezes que as pessoas tiram a gente da nossa zona de conforto, todas as vezes que alguém tenta sabotar o nosso processo, isso só ensina a gente a dar a volta por cima, a ter jogo de cintura, a fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente. E acredite, se eu conseguir, você consegue. Um dia talvez eu terei a oportunidade de compartilhar muito mais da minha história aqui. Mas pode ter certeza que todas as vezes que me tiraram da minha zona de conforto, eu fiquei o mínimo de tempo possível sofrendo com aquilo. E a minha maior energia, a maior parte de toda a minha energia eu usei verdadeiramente para achar outro caminho, para achar outra solução. E você não precisa de tanto estudo para entender isso, você não precisa de tanto curso, você precisa realmente entender o que é a vida, entender o que é o passo a passo da vida, sabe? Porque é muito lindo perceber o quanto os meus pais fizeram, tiveram e têm e são tudo que são hoje, com tão pouco estudo, porque a vida é a escola mais linda que a gente pode estudar. Realmente se entregar a ela, se dedicar a ela, olhar para os desafios e encontrar solução. Porque de toda a história que eu já escutei dos meus pais, todas elas, todas, a frase que me marca é: eu tive que dar um jeito. E a vida é assim, a gente tem que dar um jeito. A gente não pode parar, até porque a gente não consegue parar. A gente sempre tá fazendo alguma coisa. Então toda vez que você achar que alguém tá mexendo no seu queijo, às vezes agradeça. Talvez é isso que você precisa para que você se movimente ainda mais, para que você busque ainda mais o resultado que você espera, o resultado que você merece, o resultado que você deseja na sua vida. E talvez algum dia você lembre desse vídeo e você entenda por que eu tô falando tudo isso. Talvez agora não faça tanto sentido, mas eu tenho certeza que lá na frente você vai lembrar de mim, que é nas coisas simples, são nos detalhes que a gente aprende o que é a vida, por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui. Saiba onde você quer chegar, sonhe, acredite, tudo aquilo que você é capaz de imaginar, você é capaz de criar. Você só precisa se planejar, ser resiliente e agir em direção de tudo aquilo que você quer. Beijo no seu coração, fique bem, qualquer coisa, você sabe onde me encontrar.